Façamos a leitura do texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 3 a 5. Leitura bíblica do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 3 a 5. Lembrando que nós estamos, domingo após domingo, meditando no texto de Atos e será uma série de 101 sermões expositivos. Está escrito no texto sagrado: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Oremos mais uma vez. Senhor, nós oramos em nome de Jesus por iluminação, para que, mediante a exposição do texto sagrado, sejamos por Ti edificados, exortados e consolados, para que a palavra que aqui está sendo pregada crie raízes em nossos corações e que possamos levar para a nossa casa aquilo que aqui também aprendemos. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então na semana passada iniciamos a série de sermões expositivos em Atos dos Apóstolos e hoje meditaremos sobre a promessa do Espírito Santo. Todos nós conhecemos a sensação de estar diante de uma grande tarefa, uma tarefa grande demais, e nos perguntamos se estamos à altura do que Deus nos chamou a fazer. E o livro de Atos começa exatamente neste ponto, não com discípulos confiantes em si mesmos, mas com homens conscientes da sua insuficiência. Após a ressurreição, Jesus não envia imediatamente os seus discípulos à missão. Antes, ele os manda esperar. Não raramente o Senhor forma seus servos, mais pela espera do que pela ação. E o verso 3 diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos. O teólogo Simon Kistemaker, autor do comentário de Atos, traduzido pela editora Cultura Cristã, traduz o início do verso 3 da seguinte forma: a eles também se apresentou vivo depois do seu sofrimento. Então, nesta cláusula, seja pela expressão depois de ter padecido ou pelo termo sofrimento, Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, resume os acontecimentos da semana da paixão, a qual descreveu com detalhes no Evangelho. Lembrando que Atos dos Apóstolos é como se fosse o segundo livro. O evangelista Lucas escreve Evangelho segundo Lucas e depois escreve Atos dos Apóstolos. E ele também faz uma mera referência às aparições de Jesus ressuscitado, com o objetivo de provar que Jesus estava vivo. E segundo o relato dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Jesus apareceu 10 vezes entre o período da Páscoa e a Ascensão. Nós temos, por exemplo, as mulheres no túmulo, Maria Madalena, 2 homens em Emaús, Pedro em Jerusalém. Nós vimos na série de sermões de Evangelho segundo João, capítulo 20, que Jesus aparece a 10 discípulos, depois a 11 discípulos. Nós vemos 500 pessoas, presumivelmente na região da Galileia, que viram Jesus ressuscitado, conforme dispõe 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 6. E o próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, o viu. Isso demonstra que nós temos diversas testemunhas oculares da ressurreição. Os próprios gregos procuravam testemunhas oculares para documentar as supostas epifanias ou aparições de seus deuses ou deusas. Os gregos tinham os relatos de que os deuses do Olimpo desciam à terra, às vezes para se relacionar com as mulheres, e os filhos das mulheres eram os semideuses, como Hércules. Mas essas aparições, elas não eram como aqui na Bíblia,
claramente físicas, nem envolviam longo contato da divindade com as pessoas, era algo rápido. Mas Jesus, após ressuscitar, ele come com os discípulos. Ele permanece um tempo. E o último aparecimento de Jesus ocorreu quando ele ascendeu aos céus, que nós vimos na semana passada, partindo do Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. Todos esses aparecimentos mostram, diz Lucas, que Jesus se apresentou vivo após seu sofrimento por meio de muitas provas convincentes, ou conforme a nossa tradução da NAA, com muitas provas incontestáveis. A fé na ressurreição de Jesus, ela não é pautada somente por um achismo, por uma fé cega. Ela possui diversas referências históricas. E a ascensão de Jesus teve lugar, então, no 40º dia depois da sua ressurreição, ou seja, 40 dias depois, e 10 dias antes do Pentecostes. Por quê? Porque o termo Pentecoste é uma palavra grega que significa 50º, 50. Então, 40 mais 10. Para ver como que tudo na Bíblia é perfeito, é redondinho, está tudo interligado. E durante esses 40 dias, Jesus instruiu os discípulos nas coisas pertinentes ao reino de Deus. O Evangelho segundo Lucas registra mais de 30 ocorrências dessa expressão que eu mencionei, reino de Deus. Também é mencionado em Atos. O evangelista Mateus, Evangelho segundo Mateus, ele desenvolve o conceito de reino e utiliza essa expressão por cerca de 50 vezes. E o que é esse reino dos céus? Reino de Deus que nós tanto falamos. Qual que é a mensagem do reino de Deus? Essa expressão, ela tem em si a essência dos ensinamentos de Jesus. O reino é o governo de Deus sobre os corações e vidas do povo, que como cidadãos desse reino recebem a remissão de pecados e vida eterna. Então nós recebemos a remissão de pecados porque Cristo Jesus nos remiu. A gente recebe remissão com 2 S's. Remissão com 2 S's, perdão. Remissão com C cedilha é que Jesus pagou. Jesus nos comprou com seu sangue, nos remiu, para que recebêssemos remissão de pecados com 2 S's, perdão. Era uma dívida. Cristo recebeu sobre si a ira de Deus. Às vezes você se pergunta, por que Jesus precisou morrer para me salvar? Porque Adão e Eva, eles foram criados sem pecado, mas eles pecaram. E ao pecarem, toda a humanidade foi corrompida. Nós vimos no Salmo 51 a leitura do texto de confissão de pecados, de declaração de perdão, e o salmista diz naquele Salmo 51, que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, até mesmo os bebês são pecadores. Por que os bebês são pecadores? Porque nós herdamos o pecado de Adão. Nós não somos condenados ao inferno por causa do nosso pecado. Nós somos condenados por causa do pecado de Adão, enquanto figura federal da humanidade. Os nossos pecados demonstram quem nós somos, o porquê somos condenados. Os nossos pecados ratificam para onde nós caminhamos naturalmente, que é o inferno. Mas louvado seja o Senhor Jesus, que nos salvou mediante a sua obra. Então, o reino de Deus abrange aquelas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. Para os apóstolos, a frase reino de Deus significava pregar as boas novas da morte e ressurreição de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. E como precursor de Jesus, João Batista proclama que o reino dos céus está próximo. Então, antes de Jesus, João Batista já estava anunciando o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele prega a mesma mensagem, pois anuncia que o reino de Deus é uma realidade presente na vida das pessoas. Desse modo, ele informa aos fariseus que o reino de Deus está em vós. Então, nós vivemos a realidade e os efeitos do reino de Deus. O reino de Deus não é algo restrito a um contingente de pessoas. O reino de Deus, ele abrange todos aqueles que são salvos pelo Senhor. E qual é o efeito do reino de Deus? Primeiramente, Jesus quebrou o poder de Satanás, o príncipe deste mundo. Hoje, Satanás não reina mais.
Hoje, Satanás não tem mais poder sobre as nações. É por isso que o evangelho abarca pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. No Antigo Testamento, nós tínhamos o contexto de Israel ser luz das nações. Deus se revelou aos israelitas. Aquele povo continha a revelação, a lei mosaica, o Pentateuco. Mas com a obra de Jesus, sabendo que Cristo reina soberanamente à destra do Pai, porque ele venceu o mundo e venceu a morte, nós podemos anunciar o evangelho em todos os lugares. Então, de maneira figurada, Cristo entrou na casa de Satanás, amarrando e despojando de suas possessões. O diabo não manda mais em nada, porque Cristo venceu. E Jesus revela também que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso marca, é o mesmo texto lá de Lucas capítulo 10, verso 18, em que Jesus dá autoridade aos apóstolos para expulsar demônios, para pregar os evangelhos. E os apóstolos chegam extasiados, dizendo: nós estamos pregando, expulsando os demônios, e eles saem, eles obedecem, curas são realizadas. E Jesus diz, você tem que se alegrar por causa do evangelho, por causa da salvação. Esse é o maior motivo de alegria. Não são os milagres em si, não é o reino de Deus no sentido de governança em si. É a salvação que gera em nós esse senso de pertencimento. Por mais desestruturada que a nossa família, na nossa casa seja, nós fazemos parte de uma família maior, que é a família de Deus. Assim, Jesus concede a seus seguidores autoridade para se oporem às forças de Satanás, apresentarem o reino de Deus e aplicarem os princípios de retidão, justiça, amor, misericórdia e paz, que faz parte da mensagem do reino. Ela que inclui remissão dos pecados, o dom da vida eterna, a declaração da autoridade de Jesus sobre todas as coisas no céu e na terra, e a promessa que Jesus está perto do seu povo até a consumação dos séculos. É por isso que, ao participar da ceia, nós fazemos em memória de Jesus até que ele venha. É evidente, então, que Jesus é o centro do reino de Deus, porque ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Nós não vamos à igreja porque nós estamos passando por um problema. Nós não vamos à igreja porque estamos precisando de uma cura. Nós vamos à igreja para adorar a Deus. Porque o Deus que servimos, Criador dos céus e da terra, pode curar qualquer enfermidade, pode abrir portas que a gente nem imagina, mas nós não o adoramos por causa das coisas que ele pode fazer. Nós o adoramos por quem ele é. E ele é santo, ele é amor, ele é graça e ele é justiça. E é justamente porque adoramos a Deus por quem ele é, que não importa o que as pessoas possam fazer contra você, você pode ficar em paz, porque o Deus que você serve é justo. E você nem se preocupa se ele vai aplicar a justiça na vida do próximo que agiu contra você, porque você tem olhos além deste mundo. Você sabe que nos céus, quando chegarmos lá, tudo aquilo que passamos aqui serão coisas pequenas, comparado com a glória que veremos, comparado com a eternidade que passaremos com o nosso Senhor. Então não estou dizendo que nós não podemos sofrer em eventuais situações de perseguição, de tristeza profunda, mas apesar de tudo isso, temos que ter no nosso coração esperança. Por mais ansiosos que andemos, nós temos esperança de que Cristo voltará para julgar vivos e mortos, haverá a consumação de todas as coisas, e então passaremos para a glorificação nos céus. Verso 4. O verso 4 menciona que Jesus comeu com os discípulos, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Essa frase significa no grego, literalmente, enquanto comiam sal juntos. Comer sal junto é uma expressão idiomática para explicar comunhão à mesa. Que Jesus não só comeu ali com os discípulos, eles tiveram um momento de comunhão. Assim como nós teremos hoje após o culto, no almoço, pós-culto. É um momento não só de comida, é um momento de comunhão. Então, às vezes, se você é chato para comer que nem eu, não precisa comer, mas participe da comunhão. Trata-se, então, de uma prova visível de que ele não era um fantasma. Jesus estava ali em carne
e osso. Ao comer com seus discípulos, Jesus demonstra a realidade da ressurreição, porque fantasma, você atravessa ele. E é por isso que Tomé toca Jesus. O fantasma, ele não come, mas Jesus comeu, o que demonstra que ele já estava ali com o corpo glorificado. Porque nós, nos céus, não seremos como fantasmas que vamos flutuar. No céu tem matéria, a gente vai pegar as coisas, vai ter banquete no céu. Eu acho que a gente normalmente tem uma visão muito espírita do céu. Aquela coisa toda branca, todo mundo vestido de branco, assim, andando, flutuando nas nuvens. Isso não é o céu da Bíblia. Na Bíblia fala que é da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. É como se fosse viver no mundo que a gente vive, mas sem pecado, sem sofrimento, sem angústia, com plena justiça. Amém? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. A continuação do verso 4. Devemos considerar essa ordem de Jesus aos seus apóstolos à luz do contexto histórico, porque depois da ressurreição, Cristo instrui os discípulos a retornarem à Galileia, e eles prontamente obedeceram por duas razões. Primeiro, poderiam ver Jesus novamente, como ele havia dito, e segundo, não tinham desejo de permanecer em Jerusalém. Afinal das contas, Jesus tinha morrido ali. Tinha acabado de ser morto praticamente. Ali era um lugar que trazia tristeza aos discípulos naquele momento. E mesmo assim, no domingo de Páscoa, Jesus já lhes havia dito que a começar em Jerusalém, eles proclamariam o arrependimento e o perdão a todas as nações por meio do seu nome. Perceba que a mensagem do reino, ela é uma mensagem de reconciliação. Não é uma mensagem de luta, de perseguição. Não é uma mensagem de luta de classes ou de revolução. É uma mensagem de salvação, de discipulado, de conversão, de mudança de vida por uma obra operada pelo Espírito Santo. Cristo disse, e vos concederei a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade até que estejais revestidos do poder do alto, Lucas 24, 49. Então, durante o seu ministério, Jesus ensinou os discípulos que o Pai mandaria o Espírito. E no Pentecoste, Pedro afirma que o dom do Espírito tem origem no Pai. Jesus aponta para o Pai e não para si mesmo, pois como o Espírito foi enviado, ele também o foi pelo Pai. O Pai enviou o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus também, quando diz que ele iria ao Pai, mas deixaria conosco o Consolador. Como porta-voz do Pai, Jesus promete, então, o dom do Espírito. Verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que isso significa? Como os apóstolos haviam estado com Jesus desde a época de seu batismo, eles conheciam as palavras ditas por João Batista a respeito de Jesus. João Batista declarou que, embora ele batizasse com água, Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus lembra aos discípulos das palavras ditas por João e diz: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Perceba que aqui nesse verso 5 é só batismo com o Espírito Santo. Não tem a parte do fogo. Lá no texto do Evangelho de Mateus 3,11 e Lucas 3,16, João Batista anuncia que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Perceba essa diferença. Mais tarde, Pedro repete literalmente essas palavras de Jesus, quando relata aos judeus cristãos de Jerusalém a respeito da sua visita à casa de Cornélio. Observe então, meus irmãos, que Jesus não diz que ele próprio batizará os apóstolos com Espírito. Os apóstolos serão batizados e Deus, o Pai, é o agente subentendido. E agora vem uma questão muito importante. O que é batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo? Existem duas posições, normalmente, até onde eu saiba. A primeira posição, que é mais comum nas igrejas reformadas, é que batismo com o Espírito Santo é sinônimo de regeneração. O que é regeneração? Você não conhece o Evangelho. Alguém está pregando o Evangelho, anunciando que Jesus morreu para te salvar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o Evangelho é pregado, a pessoa que não é cristã é como se virasse uma chavinha no coração dela. Ela antes não entendia, agora ela passa a entender.
Antes ela não desejava a Deus, agora ela passa a desejar. Antes ela não queria saber de crente, de igreja evangélica e de Bíblia, mas agora ela começa a almejar esse Deus que está sendo pregado. O nome disso é regeneração. E isso seria uma visão. Todo mundo que é regenerado é batizado com o Espírito Santo. Batismo com fogo, nessa visão, seria a condenação. Então, as pessoas ou são salvas ou são condenadas. Porque lá no texto de Mateus 3,16 fala do fogo que não se apaga. Uma segunda visão, e essa primeira visão que eu falei é, por exemplo, a visão do pastor Augustus Nicodemos, tá? Para quem acompanha na internet. A segunda visão, que é, por exemplo, do Hernandes Dias Lopes, me parece ser a visão do Simonton, o primeiro missionário presbiteriano da história do Brasil, porque no túmulo dele tem essa citação, é de que nós somos batizados com o Espírito Santo, e esse batismo de fogo é como se fosse o sentido de purificação, certo? Mas seja na primeira visão, seja na segunda visão, não existem categorias de crentes. Aqueles que são salvos, aqueles que são batizados com o Espírito Santo. E hoje em dia, se você for pesquisar na internet, ainda tem uma terceira categoria, que é aqueles que pertencem ao reino de Deus. Que tem essas três categorias hoje em dia. Na Bíblia, todo mundo que é salvo é batizado com o Espírito Santo, e todo mundo que é salvo e que é batizado com o Espírito Santo pertence ao reino de Deus, porque reino de Deus é salvação. E quando nós somos salvos, nós nos apropriamos dos benefícios da morte de Cristo. E aí você vai se perguntar, mas por que em Pentecostes os apóstolos falaram em línguas? E a gente vai chegar nesse texto, mas é no capítulo 2. Nós estamos agora no capítulo 1, tudo certo? Diante disso, agora um outro ponto muito importante é o rito do batismo com água, realizado por João Batista, está estritamente ligado ao sacramento do batismo instituído por Jesus como sinal da nova aliança. Contudo, embora exista o batismo de João Batista e o batismo de Jesus, nós temos que entender que não são a mesma coisa. Há uma continuidade, mas não é a mesma coisa. Quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não é o mesmo tipo de batismo que Jesus passou com João Batista. É diferente, eu vou explicar. O batismo de João Batista, devidamente considerado, pertence ao Antigo Testamento. E aí você vai falar, mas como que pertence ao Antigo Testamento se João Batista está no Novo Testamento? Pertence ao Antigo Testamento no sentido que testamento significa aliança. O rito de purificação do batismo de João Batista pertence à antiga aliança, era um batismo de purificação. A nova aliança não é instituída por João Batista. A nova aliança é instituída por Jesus. Então, o batismo de João Batista era uma condição que Deus deu a Israel e era um batismo de preparação. Tanto que João Batista diz, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então, João Batista pregava que o reino de Deus estava próximo. Então, como que a gente vai batizar hoje, realizar o batismo de João Batista, sendo que no contexto do batismo de João Batista, ele mesmo fala que o reino de Deus ainda estava próximo, que ainda viria aquele que é Jesus, e que hoje, em 2026, Jesus já veio. Jesus já morreu, já ressuscitou e voltará para julgar vivos e mortos. Então a gente não pode realizar o batismo de João Batista. Tem que ser o batismo instituído por Jesus. O que isso significa? Cristo era o arauto, João Batista era o arauto do Messias. A proximidade da vinda do reino de Deus era vista no aparecimento iminente de Cristo. O rei Messias estava prestes a ser conhecido, mas o povo de Israel não estava pronto para ele. Eles estavam despreparados, eles estavam impuros. Então, o batismo de João Batista é um batismo de preparação e purificação para o Messias que viria. O batismo de João era uma inovação radical. Antes dele, exigia-se que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram judias, que eles passassem por esse rito de purificação, porque eles eram impuros. Só que João Batista ordenou que os próprios israelitas se submetessem a esse batismo, que se arrependessem e fossem lavados. Como assim? O próprio povo de Israel tem que ser purificado? O próprio povo da aliança? E, diante disso,
O clero judaico da época considerou essas exigências de João Batista como heréticas. João estava tratando os judeus como se fossem tão imundos quanto os gentios. Mas qual é a mensagem do evangelho, senão de que todos nós somos imundos, miseráveis pecadores, e todos nós merecemos igualmente a graça, precisamos igualmente da graça de Deus? Por isso que é uma heresia. É bem problemático falar isso, mas é heresia a gente pregar que Deus possui Israel e possui a igreja. Por que acaba sendo heresia? Porque nós estamos criando para os israelitas um processo diferente de salvação. E em que sentido que isso é heresia que eu estou falando? Muitas pessoas pensam que a igreja é salva por Jesus. E os israelitas são salvos por quê? Pela lei, pelas obras da lei. E é nesse sentido que eu estou falando que é heresia. Porque ninguém é salvo por obra da lei. Todos são salvos por Jesus. E o contexto da lei no Antigo Testamento era de quê? As pessoas eram salvas com base na fé no Messias que viria. Os animais sacrificados, o incenso, o sangue aspergido sobre as pessoas, tudo isso fazia parte do processo que visava o Messias, que visava o Senhor Jesus. Então, João Batista ele foi considerado um herege ali no contexto, mas Jesus se submeteu espontaneamente ao batismo de João, inclusive insistindo nele, tanto que se você analisar o evangelho, João Batista, à primeira vista, não queria batizar Jesus. Mas Jesus insiste. Jesus insiste porque o seu papel como Messias era de que ele precisava se submeter a todos os ritos da lei. E parte da lei envolvia o batismo de purificação. É por isso que nós não batizamos como João Batista. A Bíblia de Estudo de Fé Reformada, por exemplo, salienta que o batismo de Jesus, que João Batista realiza, ele foi uma espécie de ordenação. Então, como quando a gente vai ordenar diácono e presbítero com imposição de mãos, não é? É como se ali desse início ao ministério de Jesus, a ordenação pela qual ele passou. Porque o termo Cristo significa ungido, e Jesus foi ungido pelo Espírito Santo em seu batismo. No contexto do batismo de Jesus, a pomba, o Espírito Santo desce, e o Pai proclama dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Cristo começa a exercer o papel de Messias, como descrito por Isaías. E Jesus prega esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Por último nessa explicação, não sei se ficou tão claro, mas por que a gente batiza bebê? Isso é muito estranho aos olhos das pessoas. Eu estou falando tanto de batismo porque hoje, pela graça de Deus, será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a nossa irmã Zelma. E o que tinha no Antigo Testamento? Circuncisão. A circuncisão é instituída como sinal da aliança. Por meio da circuncisão, você agora faz parte das promessas de Deus, faz parte daquela geração de Abraão, que seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus ou os grãos de areia da praia. Jesus, quando ele passou pelo batismo de João Batista, ele era circuncidado já? Era. Samuel foi apresentado no templo, ele já era circuncidado? Era. E aí tem o texto de Colossenses, que a gente pode falar em uma aula específica sobre isso, que vai equiparar o batismo e a circuncisão. Por quê? Tinha ceia, a ceia que a gente tem, né? Tinha ceia no Antigo Testamento pelo nome de Páscoa. Tinha Páscoa judaica, que marcava a saída do povo do Egito. E hoje nós temos a ceia do Senhor, o sacramento da ceia. Da mesma forma, nós tínhamos a circuncisão no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos o batismo. Quem que era batizado no Antigo Testamento? Os homens, porque era do órgão genital que cortava uma pelinha. Mas eram os homens adultos ou bebês? Bebê. Se tivesse algum adulto que depois quisesse fazer parte, né, aconteceria. Mas os bebês, os filhos da aliança, eles precisavam demonstrar fé para ser circuncidados? Não. Por quê? A fé dos pais com base nas promessas de Deus. Os pais
eles iriam ensinar os filhos no caminho do Senhor e assim os bebês seriam circuncidados. Da mesma forma hoje, os pais, quando nós vamos batizar um bebê, a fé dos pais de que aquele é um sinal da aliança. E quando esse bebê crescer e atingir uma idade em que ele pode examinar a si mesmo e discernir as coisas do evangelho, aí ele passa pelo que a gente chama de profissão de fé. Aí ele declara perante a igreja que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e por examinar a si mesmo, ele começa a participar da ceia. Então, bebê batizado não participa da ceia. Criança não participa da ceia. Mas todos aqueles que fizeram profissão de fé podem participar. E a Bíblia não coloca uma idade específica, nós temos que avaliar cada pessoa. Se colocássemos assim, é a partir dos 12 anos que pode tomar ceia, isso seria um tipo de legalismo, porque não é uma regra que a Bíblia estabelece. Espero que tenha ficado claro por que nós não realizamos o batismo de João Batista. É diferente do batismo de Jesus. E último ponto para você considerar, a maior parte das igrejas históricas batiza bebê. São poucas igrejas históricas que batizam adultos. Igreja histórica que batiza adultos são a Igreja Batista e os anabatistas da época da Reforma Protestante. Igreja que batiza bebês. Igreja Católica, Igreja Ortodoxa Grega, Igreja Ortodoxa Antioquiana, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Congregacional, Igreja Anglicana, Igreja Luterana. A vasta maioria das igrejas históricas batiza bebê. Então, por que hoje a maior parte das igrejas que a gente vê não batiza bebê? Porque as igrejas pentecostais vieram, em suma, da Igreja Batista, a Assembleia de Deus vem da Batista, que é uma igreja que não batiza bebê, e a congregação cristã do Brasil, ela vem da Igreja Presbiteriana. Aí eles mudaram a prática do batismo. Então não é uma crítica das igrejas, é só uma explicação. Porque a base do pentecostalismo no Brasil é a Assembleia de Deus, em 1912, e Congregação Cristã, em 1910. Apenas algumas informações históricas, que não é a coisa mais importante, mas para você saber. E por último, no final do verso 5, o período entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste é curto, apenas de 10 dias. Nas palavras de Jesus, o tempo é de apenas alguns dias, como ele mesmo diz, período no qual os discípulos deveriam preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes, como uma pessoa que tivesse familiaridade com Jesus desde o tempo em que fora batizado por João. Os discípulos precisariam, então, escolher um novo apóstolo. As repetidas referências a João Batista neste capítulo indicam o início da era do Novo Testamento. O reino de Deus chegou, Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e agora a igreja precisa avançar, a igreja precisa pregar, a igreja precisa levar o evangelho aos cativos, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam ser libertos do poder e da influência do maligno. E como que tudo isso ocorre? Mediante a pregação do evangelho. Que você possa, na sua consciência, independentemente do que você viveu com igreja na sua vida, isso eu falo com toda a sinceridade do coração. Pastores são homens falhos, pecadores, todos nós somos pecadores, mas Deus não falha, Deus é santo. E quando nós perdemos a fé na igreja no sentido de não acreditar mais na igreja, nós estamos deixando de acreditar no próprio Deus. O que eu estou dizendo é, não existe uma igreja certa, uma instituição certa em que todo mundo... Não é isso. Mas a igreja foi deixada por Jesus. Jesus instituiu a igreja, estabeleceu a igreja. Quando a gente fala, eu não preciso de igreja, nós estamos falando, não preciso de Deus. E aí, existe igreja bíblica por aí? Você precisa julgar. É sua responsabilidade ler a Bíblia. Vamos supor, você mudou de cidade. Você está procurando uma igreja para congregar. Você precisa ser a pessoa, principalmente você, pai de família, você, mãe de família, que vai chegar lá com a sua família e vai analisar qual é a confissão de fé dessa igreja. Eles estão pregando a Bíblia que os hinos que estão sendo cantados são bíblicos? Como que as pessoas... Existe prestação de contas do que a igreja faz aqui? Você precisa analisar tudo isso. É que a gente tem a tendência de quê? De colocar nas costas do líder da igreja aquilo que nós deveríamos fazer. Mas você precisa ser a pessoa que vai examinar a igreja em que está congregando. Primeiro, na sua responsabilidade como membro. Segundo, na sua responsabilidade perante a sua família. Porque basta um estrago, basta um acontecimento desastroso na igreja para tirar os seus filhos da igreja.
Basta acontecer um problema para pessoas da sua família eventualmente disserem: eu não quero mais ir à igreja. Então você precisa ser a pessoa que vai analisar aquela igreja para dizer: eu acho que aqui é uma igreja saudável para minha família, entende? Ante o exposto, meus irmãos, é motivo de regozijo e júbilo saber que não nós, mas é o Senhor quem sustenta a sua igreja. Conforme eu disse, nós perdemos a fé em Deus quando deixamos de acreditar naquilo que a Bíblia ensina. E a promessa do batismo com o Espírito Santo nos lembra que é Deus quem capacita a sua igreja para testemunhar. Cada um de nós é chamado para trabalhar. Não existe trabalho pequeno. Todos nós temos um valor no reino de Deus e no corpo de Cristo. Cada discípulo tem lugar nessa obra. E não há tarefa pequena no reino de Deus, porque todas as tarefas são gloriosas e espirituais. Por quê? Porque são realizadas no poder do Espírito e para a glória de Deus. O dom aqui de ensinar, digamos assim, ou quem canta, isso não é mais louvável do que qualquer outra tarefa da igreja. Eu sempre falo assim, eu como pastor, eu não tenho poder de trazer ninguém para Jesus. A única coisa que eu sou chamado no culto aqui a fazer é ensinar a Bíblia, é exortar a partir da Bíblia e é falar da Bíblia. Se eu parar de falar da Bíblia e começar a falar da minha vida, não vai ter valor nenhum. Eu não consigo trazer ninguém para Cristo. Apenas o Espírito Santo pode fazer. E sabendo disso, isso precisa te motivar a querer pregar a Bíblia. Porque você fala, mas eu não tenho tanto conhecimento teológico. Mas não é por causa de conhecimento teológico. Mas eu não tenho tanta facilidade de falar. Não é pela sua facilidade de falar. Moisés, ele tinha dificuldade de falar. Você fala, mas eu não sou tão culto. E quem disse que pessoa culta tem valor em si mesma? Tudo o que nós precisamos é falar da Bíblia. Antes de agir, a igreja é chamada a aprender, a esperar, a ouvir e a depender do Senhor por meio de sua palavra. É por isso que o nosso curso de novos membros, ele demora um pouquinho, ele tem um período maior. É um período de formação e espera. Às vezes você que vai fazer o curso de novos membros, você pode estar assim sedento para começar a trabalhar e fazer algo pelo reino, mas você já está fazendo. O tempo em que você está aqui participando dos cultos e aprendendo, esse tempo de espera é muito importante. Porque os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. 3 anos. As repetidas, antes de agir, então, precisamos esperar. E a história da igreja não terminou. Ela continuou e continua. Somos chamados a servir confiados no poder do Espírito Santo, certos de que Cristo reina e continua a edificar o seu povo para a glória de Deus. Que você possa se lembrar sempre. Igrejas erram, igrejas falham, pastores erram, pessoas da igreja erram, mas Deus é santo. E quem governa a igreja não é pastor, quem governa a igreja é Deus. Quem governa a igreja não são poderes políticos, quem governa a igreja é Deus. E quem governa a política é Deus, e quem governa a família é Deus, e quem governa no seu trabalho é Deus, e quem governa a sua casa é Deus. Tudo é Deus. E Deus tem leis. Leis que, quando são quebradas, se configuram em pecado, porque o pecado é a desconformidade com a lei do próprio Deus. E pecado não é quando você faz mal para alguém. Pecado é quando você quebra a lei de Deus. E existem muitos pecados que você comete que você não está fazendo mal para outras pessoas, mas você está indo contra Deus. Isso é pecado também. E são tantos pecados que se você começar a fazer conta de quantas vezes você errou, são tantas vezes, são tantos pecados. Uma certa vez um pastor falou para mim, essa frase ficou gravada na minha memória. Ele falou, eu tenho tantos pecados. E é por isso que no evangelho da salvação não é pelas nossas obras, é pela obra de Jesus. Não interessa quem você foi, o que você fez. A grande pergunta é, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você recebe em sua vida o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a salvação, para então fazer discípulos, para então anunciar as boas novas? Crente não pode ser pessoa que está sempre brava, que está sempre aflita. Existem momentos de profunda adversidade, mas também precisa ter paz no nosso coração, alegria, júbilo. Uma coisa que eu aprendi com outros pastores é a questão da mansidão. Eu sempre fui muito bravo, mas eu entendi que
a ira também é pecado e que nós precisamos ser mansos. Mansos na forma de falar, mansos na forma de agir, mesmo em situações difíceis. E todos nós, eu digo assim de mim mesmo, eu errei tanto. E é como se o Senhor a cada dia desse uma nova oportunidade de fazer certo. E a gente peca de novo e pede perdão para Deus. E o que a gente fica mais, às vezes, aflito é de saber que Deus perdoa de novo. Mesmo você pecando de novo, Ele perdoa. Como que pode um Deus ser tão amoroso assim? As pessoas falam, não, Deus no Antigo Testamento mandava matar as pessoas. Ele deveria mandar matar a gente também por causa dos nossos pecados. Mas Ele perdoa. Nós não somos justos, mas Cristo é. E que possamos olhar para a obra da salvação e dizer, louvado seja Deus. Porque nada do que o diabo faça, nada do que as pessoas falem, vai tirar do meu coração. Eu sou do meu amado é meu. E aqueles que estão que Jesus diz, aqueles que estão com ele, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. Vamos orar? Coloque-se em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, rogando para que no nosso coração nós tenhamos o discernimento e a certeza do Espírito Santo de que fomos chamados, de que somos regenerados, de que somos salvos. E para aqueles que não são batizados ainda, que possam ter essa coragem, essa ousadia de dizer, eu quero fazer parte da família de Jesus. Não por causa de igreja, não por causa de doutrina, eu quero fazer por causa de Cristo. E que o amor de Deus resplandeça e transborde em nossos corações para a própria glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.